Hello everybody. Olá pessoal, aqui é o Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com Arnaud Bertrand, o analista geopolítico francês e prolífico publicador no Twitter. Arnaud, bem-vindo de volta ao programa. Welcome back to the show. Obrigado, Pascal. E ótimo ter estado aqui. It's always wonderful having you because you have so much good insight. É sempre maravilhoso tê-lo aqui, porque você tem tantos insights valiosos, e seu perfil no Twitter é simplesmente um prazer. A maneira como você pega esses acontecimentos atuais e realmente os coloca em contexto é fantástica. Então talvez possamos começar pelo seu país de origem, a França. Já conversei sobre isso ontem, mas gostaria de saber sua opinião sobre a turbulência atual e mais um novo primeiro-ministro. O que isso significa para o seu país? Sim, quero dizer, não sei se há muito mais a dizer além de que é uma bagunça de verdade. É onde estamos, sabe? Atualmente na França, estamos na Quinta República. E o jeito que o sistema... Bem, o motivo pelo qual de Gaulle iniciou a Quinta República foi porque antes, durante a Terceira ou a Quarta República, a França era extremamente instável e tinha um novo primeiro-ministro, sabe, a cada poucas semanas. E tinha muito mais uma postura parlamentar, um sistema com, você sabe, novos governos o tempo todo. De Gaulle queria pôr fim a isso e trazer um pouco de estabilidade ao sistema. Mas de alguma forma conseguimos estranhamente mudar o espírito da Quinta República e voltar ao que estávamos tentando evitar com ela, o que é um pouco irônico, basicamente. E sim, isso mostra que eu não vejo como isso termina. Acho que vamos simplesmente ter que esperar pelo fim do mandato do Macron, que termina em 2027, e até lá esperar ter novos governos, provavelmente a cada 2 meses, mais ou menos. É provavelmente isso que vai acontecer, dadas as divisões atuais no parlamento francês. É como se dissolver o parlamento não fosse mais uma opção, certo? Convocar novas eleições. Eu esqueci exatamente sobre a regra. Acho que o parlamento francês sempre, posso estar enganado, mas ele sempre tem a opção de apresentar o que chamam de moção de desconfiança contra o governo. E eles podem fazer isso a qualquer momento. Pelo menos é o que eu acho. Então acredito que ainda é uma opção. Mas claro, depende das forças no parlamento. É preciso que um certo número de deputados concorde com isso para que aconteça. Certo. E você sabe, vimos que existem outros sistemas políticos que produzem muitos primeiros-ministros. O Japão é um deles. Eles mudam bastante. Neste momento, eles estão passando novamente por uma dessas mudanças. Mas isso não significa necessariamente instabilidade para o país, porque, primeiro, o braço burocrático é muito estável e forte. E, segundo, o partido governista e a coalizão que eles formam, ainda que mudem de primeiros-ministros e de gabinete, a direção geral permanece mais ou menos a mesma, porque as forças estão alinhadas. É diferente na França, não é? Na verdade, não é tão diferente assim. Quando você olha, deveria ter sido diferente, porque, com base na forma como o povo francês votou, os 2 principais partidos que receberam votos foram ou a esquerda, quero dizer, o que eu chamo de esquerda de verdade, como Mélenchon e afins, ou a extrema-direita, ou seja, Le Pen. Então, se Macron tivesse respeitado os votos do povo, ele deveria ter colocado uma dessas 2 forças no governo. Mas ele não fez isso. Ele escolheu basicamente, você sabe, pessoas do seu próprio grupo de centristas, basicamente as mesmas pessoas que governam a França há décadas. E é isso que ele tem feito a cada novo primeiro-ministro. Porque, só para lembrar, apesar de o parlamento poder dissolver o governo, ainda é o presidente quem escolhe o novo primeiro-ministro. Então, obviamente, ele vai escolher alguém que esteja bastante alinhado com suas crenças. Na verdade, o novo escolhido é um dos aliados mais próximos dele, alguém que passou toda a sua vida política ao lado do Macron.
E o anterior também, François Bayrou, era extremamente próximo de Macron, assim como o anterior a ele. Isso mostra que você me muda o principal, mas nem dá a mesma ideologia, por assim dizer, conhece no piader. Ideology, if you will, that's in power. Yeah, I find it most amusing Sim, to hear him acho say, muito engraçado ouvi-lo dizer antes da votação, sabe? Quero ouvir a voz do país e do povo, porque respeitamos a voz do povo. Portanto, dissolvemos o parlamento e teremos uma eleição. E assim que a eleição acabou, ele disse ok. Ouvi vocês e escolho não escutar vocês. Muito obrigado. É isso que vai acontecer. A França entende isso, certo? Quero dizer, a população em geral agora entende que tipo de líder o Macron é para eles, imagino. What kind of leader Macron is toward them, I suppose. Yeah, of course. I mean, he's very unpopular in France. Sim, claro. Quer dizer, ele é muito impopular na França. A maioria das pessoas se sente traída porque o primeiro-ministro que ele escolheu, depois daquela votação específica, era justamente do partido que recebeu menos votos, o que é especialmente chocante, né? Ninguém queria esse partido de jeito nenhum. Então, sim, parece uma traição. So, yeah, it feels like a betrayal. So what does this do to France's position Então, in o que isso Europe faz com a posição da França na geopolítica europeia como um todo? Quero dizer, nos últimos 2 meses, vimos essas para mim representações impressionantes da subserviência europeia aos Estados Unidos. Quero dizer, 8 pessoas sentadas no salão oval, em frente à mesa do chefe, e eles ainda tentando trazer os americanos de volta para a Europa. E os Estados Unidos realmente dizendo, olha, vocês têm que impor sanções draconianas à China, algo que eles sabiam que não seria possível para os europeus, mas colocaram isso na mesa mesmo assim. Onde a França se encaixa nesse cenário no momento? France fit into this picture at the moment? I mean, France, to Macron's credit. Quero dizer, a França, para dar crédito ao Macron, pelo menos está dizendo as coisas certas em relação a isso. Por exemplo, o novo acordo que a von der Leyen assinou com o Trump na Escócia, que é, sabe, puro tributo imperial, porque nós europeus nos comprometemos a dar, acho que quase 2 trilhões de dólares diretamente aos Estados Unidos, seja comprando a energia deles, o GNL deles, que é extremamente caro comparado ao que custaria de outros países, principalmente da Rússia. E nos comprometemos a investir centos bilhões de dólares na economia deles. $1 billion in their economy, and the US will decide where that money is invested. E os Estados Unidos vão decidir onde esse dinheiro será investido. Nem é uma decisão nossa. Quero dizer, é uma série de coisas assim. É puro tributo imperial. O Macron basicamente disse isso. A França, você sabe, tanto o Macron quanto o primeiro-ministro na época, François Bayrou, na verdade fizeram críticas extremamente duras a esse acordo. Mas o fato de eles terem feito isso mostra a posição da França na UE, porque mostra que eles discordaram completamente. Mas você sabe, a UE seguiu em frente mesmo assim. Então isso mostra que na verdade eles não controlam a UE, e provavelmente é mais a Alemanha que controla. E de fato a von der Leyen é uma política alemã. Então sim, acho que é a França. Yeah, I think it's France in the way the European. De certa forma, os europeus, em algum momento falou-se de um casal franco-alemão cogerenciando a UEMA. A ideia era que a França ficaria responsável pelas relações externas, aquelas relações com os Estados Unidos e assim por diante, tentando encontrar algum tipo de terceira via para a Europa que não estivesse completamente alinhada com os Estados Unidos. Isso acontecia na época em que Mitterrand era presidente, ou Chirac, e assim por diante. E a Alemanha seria a potência industrial da Europa, gerenciando todos os aspectos monetários, mais as questões econômicas internas em nível europeu. Mas isso claramente não é mais o caso. A voz da França, quando se trata das relações externas da UE, claramente já não tem mais tanta influência. Right. Certo. E você pode ver como a dependência dos Estados Unidos agora é tão grande que os europeus basicamente estão implorando aos pés dos Estados para não serem deixados sozinhos, especialmente quando se trata da Ucrânia. E nesse contexto, quero pedir sua interpretação sobre esse alarde da mídia. Primeiro sobre alguns drones de papel, depois sobre algo que explodiu na Polônia e depois sobre o MiG.
esses caças russos, que por 8 ou 12 minutos teriam cruzado o espaço aéreo da Letônia ou da Estônia. Para mim, e para alguns de nossos colegas, parece que muitos europeus, mais uma vez, estão tentando aumentar a ameaça para manter a conexão com os Estados Unidos e fazê-los se comprometer novamente. Como você interpreta isso? Então, antes de tudo, só para concluir o pensamento anterior, existe uma certa ironia ou paradoxo nisso que você disse. Os europeus estão realmente se esforçando para manter os Estados Unidos envolvidos, para mantê-los na luta, comprometendo-se a comprar todas aquelas armas dos Estados Unidos para seduzir Trump e assim por diante. Mas a longo prazo, isso na verdade enfraquece a Europa, porque aumenta nossa dependência dos Estados Unidos. O que significa que será ainda mais difícil, da próxima vez, negociar a partir de uma posição de força em qualquer acordo com os Estados Unidos. O motivo pelo qual temos que nos submeter a esse tributo imperial é porque não temos poder de barganha. Eles têm controle total sobre nós. Eles nos protegem quase completamente, e por isso podem ditar as condições. Então esse não é o caminho certo. A direção que deveríamos seguir é reduzir a dependência, construir nossa própria indústria europeia de armamentos, tentar cortar o cordão umbilical aos poucos dos Estados Unidos. E especificamente sobre essa questão, acho que estamos claramente numa dinâmica de dilema de segurança entre a Europa e a Rússia, onde, como você disse, existe mathematics memortisla. A Rússia representa os comisão, pospotos hostis eles, into a sponge youth. Very hostile to them, and then they respond to that, and of course the Europeans, interpret that in the. E claro, os europeus interpretam isso da pior maneira possível, e pouco a pouco a situação está escalando. A única solução para isso, a verdadeira solução para diminuir a tensão, deveria ser o diálogo. Mas aqui está outro paradoxo. Nós não falamos diretamente com a Rússia. Só fazemos isso por meio do Trump, que é ele mesmo bastante hostil aos nossos interesses como europeus e que já declarou dezenas de vezes que odeia a Europa, os europeus, e por aí vai. Então, obviamente, ele não é a pessoa certa para negociar pelos interesses da Europa. Portanto, isso também é uma estupidez. Para mim não faz o menor sentido. O pensamento estratégico dos europeus é lamentável. É possível, quero dizer, Alex Christoforou fez essa análise outro dia no canal dele, que o que estamos vendo seja uma reação da Europa à decisão dos Estados Unidos de não aumentar a militarização nos estados fronteiriços com a Rússia, nos Bálticos, mas também na Finlândia. E veja, na Finlândia, os Estados Unidos agora têm um acordo para abrir até 15 bases militares americanas, mas ainda não colocaram isso em prática, exceto por uma. As outras 14 ainda não existem, certo? Então, estamos realmente testemunhando um momento em que os Estados Unidos parecem estar tentando, pelo menos, não escalar o conflito com a Rússia. E isso é algo que pode preocupar os europeus, que seus estados fronteiriços agora não estejam mais tão militarizados quanto eles pensavam que estariam. Acho que vai ainda mais longe do que isso. Não sei se você viu, mas saiu uma matéria bastante extraordinária da Reuters, acho que foi há 2 dias, em que um alto funcionário do Pentágono, chamado David Baker, que é o secretário adjunto de defesa, ou, desculpe, de guerra, como agora chamam, disse aos europeus que planejava não apenas não aumentar, mas cortar a assistência de segurança aos estados bálticos e a todos os membros da OTAN que fazem fronteira com a Rússia. Por quê? E isso é uma citação dele, o exército dos Estados Unidos está mudando seu foco para a defesa do território nacional, ou seja, recuando para o próprio hemisfério. Sabe, acho que é isso que está acontecendo. Quer dizer, a América em primeiro lugar, certo? Acho que os Estados estão cansados de fazer o papel de policial do mundo. E eles querem focar em si mesmos. Acho que esse é o panorama geral.
E acho que você está certo ao dizer que muito do que estamos vendo, incluindo o alarmismo vindo de autoridades da UE, é uma tentativa de convencer os Estados Unidos de que eles são realmente necessários aqui, para fazer com que eles permaneçam. Dá para perceber na retórica dos representantes da UE, né, que eles consideram manter os Estados Unidos por perto como uma grande vitória. Essa é a mentalidade deles, enquanto eu, pessoalmente, vejo a saída dos Estados Unidos como uma enorme oportunidade para a Europa finalmente ser independente. Então é uma mentalidade muito, muito diferente. Eu não entendo a deles. Talvez eles também não entendam a minha. Mas sim, eles têm uma ideologia extremamente atlanticista. Yeah, I was about to say, like the power of the Sim, eu estava prestes a dizer, o poder da rede e da mentalidade transatlântica está agora seriamente ameaçado. E a ameaça vem do outro lado do Atlântico. É por isso que essas pessoas retratam Trump e os America Firsters como isolacionistas. Porque é como se eles estivessem se isolando deles, não do resto do mundo. A Europa está agora recebendo a mensagem de que não é mais vista como um ativo, e isso deve ser assustador para pessoas como o Sr. Merz, da BlackRock, e o Sr. Macron, de onde ele veio antes. De qual fundo de investimento? Rothschild e todos os outros que estão tão acostumados com os americanos cortejando-os para garantir que a Europa esteja sempre na mesma linha. Agora parece que a Europa está na linha e os Estados Unidos não estão mais. Isso deve ser assustador para essas pessoas. And the US is not anymore. That must be scary to these people. Sim, quero dizer, é como se todo o seu mundo fosse abalado, certo? É isso que eles aprenderam na escola. Você sabe, a maioria das elites francesas foi para a mesma escola, que é a Sciences Po. E sabe, é uma escola com um pensamento muito atlantista, onde tudo gira em torno do Ocidente, unido como uma aliança ditando as regras para o resto do mundo e tudo mais. Então, obviamente, o Trump está em completa oposição ideológica a isso. Eu estava lendo um teórico chinês muito interessante, Mao Koji, que na verdade comparou isso à guerra ideológica que levou à cisão sino-soviética, que foi um pouco parecida. Também era uma questão de ideologia. A China estava indo em uma certa direção, a União Soviética em outra, e em certo ponto não havia mais entendimento entre eles. Essas coisas podem acontecer, certo? E eu acho que é isso que está acontecendo. Os Etsua querem se separar, claramente. Manhet is precies de man resistindo isso. A divisão euro-americana. Então a questão é, quem será o Kissinger do outro lado que vai lá e negocia isso? Porque a diferença na dinâmica é que eu não acho que nem a Rússia, nem a China atualmente tenham interesse em criar uma relação muito próxima novamente com os Estados Unidos, certo? A dinâmica vai ser necessariamente diferente. Não tenho tanta certeza. Em primeiro lugar, Kissinger não negociou a cisão sino-soviética. Ele, na verdade, se beneficiou dela anos depois, e foi algo puramente orgânico entre eles. Verdade. E provavelmente algo semelhante pode acontecer aqui. Você está vendo muitos sinais de que a China está se relacionando muito melhor com os Estados Unidos. Sinais realmente estranhos. Não sei se você leu a transcrição da ligação entre Xi e Trump que aconteceu há apenas 4 dias, mas a linguagem na transcrição chinesa é a mais positiva em uma transcrição de uma ligação entre Xi e um presidente dos Estados Unidos em pelo menos uma década. Eles estavam chamando de muito positiva, construtiva, pragmática, franca, muitas palavras superlativas que normalmente não usam. Comparei com transcrições anteriores da China, e normalmente são muito objetivas. Eles não usam nenhum tipo de termo emocional como positivo e assim por diante. Aquela foi muito diferente. Desculpe, é uma transcrição do que foi dito? Ou é um relato do lado chinês falando sobre como foi a ligação? Não, é uma transcrição do Ministério das Relações Exteriores da China, tipo o comunicado oficial da ligação. Como acontece sempre dos dois lados, certo? E o Trump do lado dele também foi muito positivo. Quero dizer, a transcrição americana, na verdade, foi só uma postagem do Trump no Truth Social, porque, você sabe, é assim que as coisas são feitas hoje em dia.
mas ele disse que foi uma ligação muito boa. Então tem isso. Atualmente, neste momento, há uma delegação bipartidária do Congresso na China, mesmo que o Congresso normalmente seja muito mais duro em relação à China do que o Poder Executivo. E essa é a primeira vez em mais de 6 anos que uma delegação da Câmara vai à China. House delegation goes to China in over 6 years. So you're seeing stuff that. Então, você está vendo coisas que mostram que a relação definitivamente existe. E então houve o episódio com Lai Ching-te. Isso foi antes, quero dizer, você provavelmente viu, quando Lai Ching-te, o presidente da República da China, teve a passagem negada pelos Estados Unidos. Normalmente, quando ele vai para a América do Sul, porque há alguns países, 1 ou 2, que ainda os reconhecem como o governo legítimo da China, ele normalmente faz escala nos estados, porque o avião dele não consegue fazer a viagem de uma vez só. Mas pela primeira vez na história, os estados nem negaram isso, o que é claramente uma acomodação à China. Sim, sim. E 5 dias atrás, 6 dias atrás, saiu a notícia de que Donald Trump não aprovou uma venda de armas de $400 milhões para Taiwan. Então, tem essa também. Quero dizer, ok, isso é interessante. Eu não tinha percebido que esse tipo de diplomacia nos bastidores estava acontecendo com a China. Você? Então existe a chance de estarmos vendo uma nova estratégia surgindo. Por outro lado, pode ser tudo só aquele velho jogo de fazer média e fingir que são melhores amigos, só para depois anunciar mais, sei lá, 5 milhões em tarifas contra a China. Ao mesmo tempo, ainda tem, como é mesmo, Blumenthal e Graham, né? Com aquela ideia deles de sanções esmagadoras contra a China, se eles não pararem de comprar petróleo russo. Então, isso é uma facção diferente. Ou isso é até mesmo uma espécie de isca para os europeus acharem que está tudo seguindo o curso. Quero dizer, acho que eles não podem estar pensando que os europeus vão fazer isso, porque você sabe, a economia europeia já está indo mal. Isso a destruiria completamente. Então, é mais como um desafio, certo? Você diz para os europeus, ok, vocês querem que façamos mais, mas então façam a parte de vocês. Façam isso, aquilo e aquilo outro. E você sugere coisas impossíveis que eles nunca vão fazer, como aquelas tarifas de 100% sobre a China e por aí vai. É uma forma de dizer que não vamos fazer, basicamente, mas colocando a responsabilidade nos europeus em vez dos americanos. É mais assim que eu vejo, se faz sentido. Certo. Então essa é a pressão que os Estados Unidos exercem sobre a Europa para impor suas sanções. Mas você sabe, Graham e Blumenthal ainda mantêm essa ameaça de os Estados Unidos imporem sanções de 100% à China. Mas essa está em segundo plano. E aparentemente, bem, Trump obviamente não é a favor disso no momento. Sim, quero dizer, nós vimos o que eles fizeram. É verdade, eles fizeram isso. Então, isso é irrealista. Acho que eles chegaram a quanto foi 145 ou 135 e depois houve uma queda de braço para os Estados Unidos recuarem. Então, provavelmente é isso que o Trump também está reconhecendo. Sabe, o Trump só respeita o poder. Se há uma lição sobre o Trump, é que ele é alguém que respeita força e poder. Basicamente é assim que vejo. Ele está percebendo que a China realmente tem muita influência, muito poder. Então, ele está fazendo o melhor que pode para... A linguagem que ele está começando a usar é a linguagem da coexistência, de fazer acordos, de acomodação, tentando encontrar, cada potência tentando encontrar seu próprio espaço. Ele não está falando como o governo Biden falava sobre vencer, está falando sobre coexistir. Como na transcrição da ligação entre Trump e Xi, ele disse algo como os Estados Unidos e a China terão, sabe, um relacionamento muito longo e produtivo. Tipo, para sempre. E nós dois vamos vencer, agir em conjunto pela paz mundial e assim por diante. Essa é a linguagem da parceria, não a linguagem da competição de soma zero. Então acho que essa é a mudança que está acontecendo.
Quero dizer, se essa mudança realmente se mantiver, isso seria animador. O problema é que Donald Trump pode mudar de ideia de uma hora para outra e afirmar que sempre foi assim. Mas talvez devêssemos mudar um pouco o foco para o que os Estados Unidos fizeram com seu próprio poder, porque, na minha opinião, os Estados Unidos, especialmente na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, diminuíram bastante seu poder ao permitir coisas como um ataque israelense ao Catar. Esse é um desses momentos recentes de quebra de normas em que eu não conseguia acreditar que os Estados Unidos permitiriam que um aliado fosse atacado por outro aliado. É como se fosse um passo longe demais, mas aconteceu. E de fato, embora isso certamente tenha sido negociado antes, agora temos uma nova aliança na região, que é a Arábia Saudita e o Paquistão. E novamente, isso certamente foi negociado por mais de um ano. Mas o que você acha dessa nova configuração agora? Porque eu realmente acho que isso impacta a região. Acho que isso impacta enormemente a região. Acho que é algo muito importante. De fato, foi negociado por anos, pelo menos é o que a imprensa noticiou. Em primeiro lugar, é algo significativo pelo fato de os Estados Unidos não terem impedido que acontecesse, o que é um pouco misterioso. Tipo, isso significa que eles concordam com isso? Significa que eles não conseguiram impedir? O que isso significa exatamente? Mas acho que isso, por si só, já é muito relevante, porque você pensaria que eles não gostariam que isso acontecesse, já que isso significa, efetivamente, que agora existe um segundo possível bloco nuclear no Oriente Médio. Existe o bloco EUA-Israel, e agora existe o bloco Paquistão-Arábia Saudita. E esse acordo inclui energia nuclear, com base em declarações de autoridades sauditas. Um funcionário saudita, se não me engano, foi citado pela Al Jazeera dizendo que incluía todos os tipos de armamentos. Então, isso significa claramente que existe algum tipo de guarda-chuva nuclear do Paquistão quando se trata da Arábia Saudita. E vale lembrar que o Paquistão não tem uma política de não uso inicial de armas nucleares, ou seja, eles podem usar armas nucleares de forma preventiva. Isso é um grande fator de dissuasão, certo? Esse é um ponto. E também existe uma dimensão envolvendo a China, porque o Paquistão é, sem dúvida, provavelmente o amigo mais próximo da China. Até mais do que a Rússia. Eles se chamam de irmãos de ferro. 81% das importações de armas do Paquistão vem da China. Então os exércitos têm laços muito próximos. Agora a Arábia Saudita está efetivamente sendo defendida por armas chinesas. E vimos essas armas no conflito recente entre Paquistão e Índia. Vimos que elas são muito eficazes. Então isso muda bastante a dinâmica. Sim. Será que um dos cálculos do outro lado, ou de todos os lados, tem muito a ver com o Irã? Porque o Paquistão também fez declarações muito amistosas sobre o Irã quando estava envolvido em uma guerra, nessa guerra de 12 dias com o Irã. Israel, e você sabe, Irã e Arábia Saudita, historicamente, sempre foram, na verdade, adversários. Só a China conseguiu intermediar, basicamente, a retomada das relações diplomáticas entre eles. E vemos um degelo, certo? Vimos como os ministros da defesa se visitaram. Mas ainda assim, a rivalidade, e a rivalidade sunita-xiita, entre os dois não acabou. Então, será que a ideia era dizer algo como, veja, Estados Unidos, com quem vocês prefeririam que fizéssemos um tratado? Com os sauditas ou com os iranianos? Talvez seja isso que os paquistaneses disseram ao Trump. Eu não sei. Talvez tenha sido assim que o convenceram. De fato, acho que provavelmente há bastante gente para quem isso é uma má notícia. O Irã é um deles, porque agora isso significa que eles obviamente têm os Estados Unidos bem ao lado, mas agora também podem ter uma Arábia Saudita com respaldo nuclear. E apesar do recente aquecimento, como você disse, ainda existe a inimizade histórica, o que significa que o Irã deveria, quero dizer, se eu fosse eles, colocaria uma enorme energia em tentar desenvolver armas nucleares imediatamente, porque efetivamente há 3 grandes potências no Oriente Médio, os sauditas, Israel e eles.
And they're the only ones without nuclear weapons. E eles são os únicos sem armas nucleares. Não é uma posição muito boa para se estar, certo? Então sim, isso os coloca em uma situação bastante difícil. Mas só podemos especular. Não sabemos o que está por trás desse acordo. Ou talvez o plano, em algum momento, seja fazer uma aliança mais ampla, e talvez o Irã possa se juntar, embora isso seja muito menos provável. Parece um pouco improvável, mas quem sabe? Coisas mais estranhas já aconteceram. Isso é verdade. Quero dizer, você está certo. Também acho que para o Irã isso não é exatamente uma derrota, mas complica bastante o cenário para eles, porque havia todas essas palavras amistosas do Paquistão, e é questionável se qualquer tipo de manobra política desse tipo ainda seria possível. Por outro lado, outro ator que não tem nenhum interesse em um Irã instável, ou até mesmo balcanizado, é a China, certo? Então, a China tentou exercer uma influência pacificadora em toda a situação. Você tem alguma indicação de como a China está tentando abordar a questão do Irã? Porque, neste momento, especialmente no nosso canto da internet, muita gente está dizendo, veja, a próxima fase da guerra, a guerra da Irã, é só uma questão de quando. E sim, o Netanyahu está pressionando muito por isso. E agora estão acontecendo as negociações, claro, com o restabelecimento das sanções, que estão ocorrendo justamente nessa semana. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que vi relatos bastante confiáveis de que a China realmente entregou, após a guerra, uma quantidade considerável de armas ao Irã para fortalecer sua defesa. Isso me parece bastante crível. Então acredito que eles estão preocupados e tentando ajudar dessa forma. E parece ser equipamento bastante avançado como um elemento de dissuasão, imagino, para evitar outro ataque. Então sim, isso é o mais relevante que vi sobre o que a China está tentando fazer aqui. E claro, eles também ajudam muito em termos econômicos, comprando todo o petróleo do Irã. E construíram também recentemente uma linha de trem que entrou em operação pouco antes da guerra, se não me engano, para facilitar o comércio com o Irã, o que também ajudaria na situação econômica deles. Então acho que estão tentando ajudar de várias maneiras. Certo. E por outro lado, vemos como o Irã está sendo cada vez mais cercado, certo? Com a Síria basicamente fora do jogo, isso já é realidade há mais de meio ano, quase um ano agora. O corredor de Zangezur vai ficar sob a administração dos Estados-leis entre o Azerbaijão e a Armênia, quer dizer, na Armênia, entre o Azerbaijão e o restante do Azerbaijão, a oeste, na fronteira com o Irã. E sabe, a relação com a China não parece que o Irã queira aprofundar. Então, estamos vendo o Irã cada vez mais isolado na sua região. É difícil dizer. Eu não sou especialista no Irã. Não conheço as dinâmicas internas. Sei que existe uma facção mais pró-Ocidente que sempre espera desenvolver laços com o Ocidente, fazer acordos como fizeram nos anos Obama e assim por diante. Eu imagino que, sabe, essa facção perdeu completamente o argumento, certo? Mas enfim, isso é só uma especulação minha baseada na lógica. Você pensaria que eles tentariam desenvolver relações o máximo possível com potências do sul global, que realmente possam ajudá-los. Mas sabe, eu não conheço o suficiente das dinâmicas internas para afirmar com certeza. Certo. Vamos talvez falar um pouco agora, mais para o final, sobre o leste e sudeste asiático. Temos visto, especialmente no Nepal, grandes protestos, certo? E imediatamente quando vi isso, minha pergunta foi, meu Deus, será que é mais uma revolução colorida sendo instigada? Você assumiu uma posição dizendo que não parece ser o caso, o que te colocou em desacordo com outros analistas. Mas qual é a sua opinião sobre a situação no Nepal? What's your take at the Nepal situation? Então, antes de tudo, o Nepal é um país pelo qual eu tenho bastante carinho, porque eu morei lá, na verdade. E meu primeiro filho foi concebido no Nepal. Lugar feliz. Durante o terremoto, aliás.
o terremoto de 2015. Então, sabe, eu tenho uma conexão emocional muito forte com o país. Ainda conheço muitas pessoas lá. E eu sei, especialmente por ter morado lá, que é um lugar muito corrupto e que a população está extremamente insatisfeita com a corrupção, o nepotismo e tudo mais. Então, meu primeiro instinto quando vi aqueles protestos não foi pensar que era uma revolução colorida. Achei que era algo genuíno. E também vale saber que o Nepal é, na verdade, um país muito revolucionário. Existem esses tipos de protestos, de revoluções, acontecendo com bastante frequência. E você sabe, não faz tanto tempo assim, o país teve uma guerra civil que durou 10 anos, acho que foi de 1996 a 2006. Então, politicamente falando, não é o país mais estável do mundo. Portanto, pessoas protestando, tentando derrubar o governo e coisas do tipo, não é algo tão surpreendente no país. E sabe, acho que também não há um motivo claro para haver uma revolução atualmente no Nepal. É um país muito pobre, sem saída para o mar, situado entre a Índia e a China. Na verdade, isso depende completamente da Índia para tudo, algo que eu experimentei pessoalmente, porque após o terremoto, houve um bloqueio por parte da Índia, não relacionado ao terremoto, mas sim a uma mudança na Constituição com a qual eles não concordavam, e isso paralisou completamente o país. Então, sabe, a Índia tem quase todo o poder sobre o país. Então, por que você iria querer um governo pró-Estados lá, se de qualquer forma, a Índia controla o país e pode cortar o fornecimento de um dia para o outro? E sabe, não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito. Então não há um motivo claro para isso. E se você ouvir os argumentos daqueles que acham que há uma revolução em andamento, vai perceber muitas explicações diferentes. Alguns dizem que é por causa da água. Outros dizem que é para impedir um ecossistema tecnológico indígena. Outros ainda afirmam que é apenas caos pelo caos, o que mostra que não há um motivo claro, pois cada um tem uma explicação diferente. E o atual governo do Nepal não era especialmente anti-Estados Unidos. Na verdade, durante o verão, encontrei-me com alguém da Millennium Challenge Corporation, que é uma daquelas grandes organizações de soft power dos Estados Unidos, que constroem projetos estratégicos americanos no Nepal. E parecia que a conversa tinha corrido bem. Então não havia motivo, tipo, por que eles substituiriam aquele governo? Especialmente quando a nova líder do Nepal, Sushila Karki, que é uma avó de 73 anos, não é visivelmente mais pró-establishment do que o anterior. O perfil dela é muito enraizado no Nepal. Ela nunca trabalhou no exterior. Ela nem sequer estudou no Ocidente. Estudou no Nepal e na Índia. E ela é uma verdadeira revolucionária nepalesa à moda antiga. Ela participou da derrubada da monarquia. Acho que o marido dela foi preso porque sequestrou um avião para ajudar a derrubar a monarquia e por aí vai. Então não é o perfil de uma marionete do Ocidente, de forma alguma. Então é basicamente isso. Não faz sentido para mim. Yeah, that's basically, it doesn't make sense to me. And then I also looked, I think there is a principle. E então eu também observei, sabe, eu acho que existe um princípio de justiça, que é o de que o ônus da prova recai sobre o acusador. Então, se você faz uma acusação de que há uma revolução colorida, sabe, apresente alguma evidência, alguma prova. Eu não estou totalmente fechado à ideia, na verdade, mas preciso ver alguma prova concreta. Como em Hong Kong, por exemplo, vimos provas, havia fotos de reuniões entre o líder do protesto e pessoas do consulado dos Estados Unidos. E assim, toda essa ocidental estava aplaudindo os manifestantes em Hong Kong. Esse tipo de congressistas setnis abordando decisões muito apoiá-los. E o estranho. To support them and so on and so forth, like there was a huge enthusiasm in the West. Tipo, sabe, houve um enorme entusiasmo no Ocidente por esses protestos, mas aqui não há nada disso. Na verdade, se você olhar a forma como a mídia ocidental apresentou os protestos, foi mais negativa do que positiva. Vimos todas as imagens da destruição do parlamento do Nepal. Vimos as pessoas mortas. Não havia nenhum sinal claro de que o Ocidente estava feliz com aqueles protestos.
E eu não vi nenhuma prova concreta de que foi uma revolução colorida. Havia apenas evidências circunstanciais que poderiam ser feitas sobre praticamente qualquer protesto no mundo. Algumas coisas que diziam eram: sim, mas uma das organizações que participou dos protestos recebeu financiamento de estudantes. Não, nem diretamente do NED, de uma organização que por sua vez é financiada pelo NED. E eu estava pensando que o mesmo argumento poderia ser feito sobre qualquer protesto na França, por exemplo. Na França, todos os protestos, temos associações, organizações que participam deles, que também estão muito envolvidas com a causa do Tibete, por exemplo. E claro, elas estão associadas a organizações pró-Tibete, que são financiadas pelos Estados Unidos. Mas isso não significa que todo protesto na França seja uma revolução colorida. Isso não é um caso claro e direto. Então sim, quando você junta tudo isso, simplesmente não vejo dessa forma. Sim, este é um daqueles momentos em que precisamos ter cuidado para não cair no que Edward Snowden alertou, que, por bons motivos, começamos a enxergar padrões demais. Quero dizer, embora existam padrões e embora existam redes de poder, nem tudo que parece um nó necessariamente é um. Então a questão é se essa forma de, você sabe, vimos como os Estados Unidos têm usado mecanismos subversivos e financiamento da sociedade civil e fortalecimento de instituições da sociedade civil. Quero dizer, acho que a Ucrânia é um caso exemplar, certo? Com o tempo, canalizando dinheiro e fomentando não só políticos, mas também a sociedade civil e instituições de mídia, certo? Então, em momentos estratégicos, isso pode ser utilizado se todos forem trazidos para o mesmo barco ao mesmo tempo. E essas organizações realmente têm conexões em quase todos os países, como você disse, inclusive na França. A questão é, qual a importância delas na estrutura geral das sociedades sobre as quais estamos falando? Então, seu argumento é que no Nepal é improvável que a influência seja tão forte. E mesmo que fosse, não está claro com qual objetivo ela seria usada para derrubar o governo anterior. Sim, quero dizer, essas organizações realmente investem em todo lugar, em todos os países. Então elas investem no Nepal. Mas eu realmente olhei para o financiamento disso. Na verdade, eles investiram muito mais do lado, se é que dá para chamar assim, do governo, sabe, tentando ganhar o favor dos políticos já existentes no Nepal. Tipo, por exemplo, teve um grande projeto no ano passado da NED, basicamente apoiando partidos políticos nepaleses existentes com $500 mil. Então, basicamente, eu não sei para onde foi esse dinheiro. Talvez faça parte da corrupção. Talvez seja legítimo. Não sei. Mas quando você compara isso com o dinheiro que foi para os manifestantes, eu fiz o cálculo, é 6 vezes mais do lado dos políticos. Então, se você olhar para o dinheiro, pode até argumentar que eles estavam mais incentivando o problema contra o qual os manifestantes protestavam, que era a corrupção, e os políticos recebendo dinheiro de várias fontes, incluindo financiamento estrangeiro, e não usando isso para o bem do país, mas apenas embolsando e gastando em viagens luxuosas ao exterior com seus filhos e assim por diante. Então é isso que você precisa considerar. O financiamento pelo governo dos Estados Unidos não significa necessariamente uma revolução colorida. Ou vamos pegar outro exemplo. Atualmente nas Filipinas, também há enormes protestos anticorrupção, muito semelhantes aos do Nepal, com dezenas de milhares de jovens nas ruas. Esse país, as Filipinas, tem exponencialmente mais influência dos Estados Unidos do que o Nepal. Quero dizer, foi uma ex-colônia dos Estados Unidos. Muitos poderiam argumentar que ainda é, de certa forma, uma colônia dos Estados Unidos. Mas você sabe, o governo atual é extremamente pró-Estados. Bongbong Marcos, filho do antigo ditador, é extremamente amigável com os Estados, extremamente hostil à China. Quero dizer, todos vimos as imagens da disputa no Mar do Sul da China entre as Filipinas e aquele governo, e assim por diante.
Então você não pode argumentar ali que haverá uma revolução colorida. Dá para ver que os jovens podem realmente se opor à corrupção, mesmo sendo um país também extremamente influenciado e infiltrado pelos Estados Unidos. Isso mostra que não é algo automático, certo? Não é automático. E é isso que é difícil de avaliar, especialmente à distância. Talvez só para finalizar, qual é a coisa que você está observando mais de perto, no momento, em termos de política mundial? Há algo no horizonte que você acha que será muito interessante de acompanhar nos próximos dias ou semanas? Acho que, como estávamos falando antes, o desenvolvimento da relação entre China e Estados Unidos e, quero dizer, acho que podemos estar testemunhando o início de algum tipo de mudança, caso seja o Trump. Como você disse, ele pode mudar de ideia de um dia para o outro. Mas é certamente interessante ver que as coisas estão melhorando. É objetivamente algo bom para o mundo se as duas grandes potências estiverem em melhores termos. E eu também estou acompanhando bastante a Europa. Infelizmente, o cenário lá é sempre deprimente. Sim, estive lá em agosto, e ainda é um continente agradável de se visitar, mas a política faz você rir ou chorar, ou os dois ao mesmo tempo. Quero dizer, passei todo o meu verão lá. Estive na França, estive na Bélgica, estive na Holanda, e alguns lugares estão se saindo melhor do que outros. Na verdade, Bélgica e Holanda estão indo muito bem. Economias muito vibrantes, pelo que pude ver. A França está indo muito menos bem. Mas ainda assim, acho que se você olhar apenas para os números, é objetivamente um lugar bastante deprimido em termos econômicos e também no estado de espírito das pessoas. E com o que está acontecendo, isso não vai melhorar. Simplesmente não é um lugar muito esperançoso. Quero dizer, no Sudeste Asiático e por aí vai, é como se todas as esperanças e o futuro, sabe, o que podemos construir, estivessem lá. E a Europa é toda assim. Como voltamos aos bons e velhos anos 1960, quando sabíamos o que estava acontecendo. Fazer o quê? Arnaud, quem quiser te acompanhar, deve definitivamente ir ao seu Twitter. Vou colocar o link na descrição abaixo. Tem mais algum lugar onde possam te encontrar? Substack, claro. Sim, Substack. Everything. Vou colocar na descrição abaixo. Arnaud Bertrand, muito obrigado pelo seu tempo hoje.